Ouvinte da Palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. A mensagem de hoje é o caminho, a verdade e a vida. Durante 3 anos, o Senhor Jesus realizou as obras de Deus, juntamente com os seus discípulos. E estando junto deles na festa da Páscoa, falou-lhes acerca do Espírito Santo. Embora Jesus estivesse apresentando algo riquíssimo, eles ainda estavam na esfera terrena e suas almas e semblantes refletiam uma profunda tristeza pela morte de Jesus. Porém, mais tarde, estando já cheios do Espírito, entenderam que a cruz do Senhor era uma bênção e não motivo de tristeza. Geralmente lemos nos folhetos de evangelização que Jesus é o único caminho para se chegar ao Pai e que, se o recebermos, seremos salvos do lago de fogo pela sua graça. Esta é uma mensagem urgente, descrita de uma maneira bem resumida e objetiva, visando alcançar rapidamente as pessoas. Mas hoje eu vou tomar o versículo 6 do capítulo 14 de João e ampliá-lo um pouco mais, expondo esta tão grande riqueza entregue não somente aos 12, mas também aos discípulos de todos os tempos. Eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Diante desta palavra, alguns simplesmente dizem: Ele é o caminho de se chegar ao Pai, se o seguirmos, chegaremos ao céu. Mas qual o significado da expressão eu sou o caminho? Poderíamos falar muito a esse respeito, sem esgotar o assunto, mas vamos tomar as palavras do próprio capítulo. Jesus começou falando sobre o Pai e Ele mesmo, fazendo uma conexão entre eles e o grande propósito do Pai para com os homens que amam a Deus. Creiam em Deus e em mim, pois o projeto do Pai é uma casa com muitas moradas. Vocês não podem ver o Pai, mas podem me ver, e ao olhar para mim, estarão vendo o Pai, pois eu e o Pai somos um. Não derramem lágrimas por aquilo que farão ao meu corpo físico, porque este martírio é exatamente a vontade de Deus para que cada um de vocês se torne a sua habitação. Como podemos ver, todo o capítulo 14 de João vai falar sobre algum aspecto da concessão do Espírito Santo. Aí o Senhor continua: esse corpo físico que vocês estão vendo é somente a casa onde o Pai habita. Os homens vão destruir esse templo, mas depois de 3 dias eu ressuscitarei. João 2, 13 a 22. Uma vez que eu e o Pai somos um, a minha presença entre vocês é a realidade do Espírito Santo habitando convosco, habitando no vosso meio. Mas se eu for à cruz e morrer como um grão de trigo que cai na terra, o Espírito não apenas estará entre vocês, mas sim dentro de vocês. Hoje eu falo as palavras do Pai e faço as obras do Pai. Portanto, onde eu estou, o Pai também está. Mas eu estou indo preparar-vos como lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Qual é o significado de sermos preparados como lugar? Este é o significado. Jesus, como o caminho e a legalidade de toda a provisão do Pai para com a humanidade, iria morrer a nossa morte e ressuscitar, para que hoje
pudéssemos receber a sua vida. O nosso Senhor é o caminho da verdade. Esta palavra verdade, no grego, quer dizer realidade. Portanto, assim como Cristo é a imagem do Deus invisível, também todos que nascem de novo, mediante o receber o Espírito Santo, são espiritualmente o corpo de Cristo. Então Jesus é o caminho para que a realidade de Deus seja uma expressão na terra. É exatamente porque recebemos o Espírito de Deus que obras maiores são realizadas hoje. Naquele dia, Jesus, sendo Deus, atuava por meio de um único corpo. Mas certamente a obra seria maior quando Deus estivesse habitando em seus filhos. Porque a igreja do Deus vivo é uma casa com muitas moradas. A sombra da igreja foi primeiramente uma tenda no deserto, onde o tabernáculo que Moisés edificou segundo o modelo do céu. Depois foi o templo de pedra, construído pelo rei Salomão. O terceiro templo foi o próprio Senhor, o Verbo vivo que se fez carne e tabernaculou ou habitou entre nós. Mas o último templo são todos aqueles que recebem o Espírito Santo porque amam a Deus. Uma vez que foi Ele quem nos amou primeiro, falamos muito de fé. No entanto, mais uma vez usarei as palavras do texto e especificamente aqui é mencionado o amor. O Espírito Santo é um presente e com respeito a ele há um contraste. Porque este não é um presente para o mundo, e sim para aqueles homens que amam a Deus. O versículo 20 aponta para um dia muito feliz na vida de cada um dos que são salvos. E esse dia maravilhoso mencionado aqui diz que Jesus é a vida. A bênção deste versículo é muito preciosa, pois fala do Espírito Santo como a realidade completa de Deus. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. O contraste acerca deste presente diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Agora podemos entender o fato de Cristo Jesus ser tudo em todos. O caminho, a verdade e a vida. Quando recebemos a palavra mediante a fé, recebemos o próprio Cristo, que é Deus. Estas palavras que o apóstolo João escreveu pelo Espírito Santo foram dirigidas em primeiro lugar aos 12 discípulos. Mas depois o Senhor fez uma oração intercedendo por eles e incluiu cada um de nós que fazemos parte da sua igreja. Assim ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado.
João 17, do 6 ao 10. Mais uma vez estamos incluídos no versículo 20 que diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. A realidade de Deus manifestada nos seus filhos também é um testemunho para o mundo, porque ainda que estes homens odeiem a Deus, eles verão que o Pai enviou seu Filho ao mundo. Eles receberam a palavra a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Portanto, entre toda a riqueza desse versículo, podemos dizer que expressamos Deus por meio da sua vida. E uma vez que o caminho, a verdade e a vida está em nós, somos uma semente viva, capaz de gerar outros filhos para Deus. Toda vez que pela fé liberamos a palavra que é a realidade de Deus, ela alcançará os homens que amam a Deus em nossos dias, e Ele certamente o receberá.